a gente aqui. Tá gravando já? E aí, galera, puxa o braço na frente e conta 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Agora coloca na cabeça e conta 10. Olha, meninas! Nós somos blogueirinhas e no vídeo de hoje nós vamos fazer uma análise crítica histórica do filme Príncipe do Egito, com base nos textos de Jaime Pinsky e Pierre Montet. E é isso. O filme Príncipe no Egito é um filme de 1998, uma animação musical produzida pela DreamWorks Animation e foi dirigido pela Brenda Chapman. E ele foi indicado a 2 Oscars, inclusive ganhando o de melhor canção original pela música When You Believe. O tema do filme é a trajetória de Moisés na libertação dos escravos hebreus. E os personagens principais são Moisés, Ramsés II e Deus. O momento histórico em que se passa o filme, 19ª dinastia, no novo império do Egito, que supostamente a época é o ápice do Egito. Vale ressaltar que, por ser uma produção norte-americana, existe uma série de estereótipos e preconceitos para com a sociedade egípcia. E também que tudo que tem no filme basicamente foi feito e colocado ali como forma de evangelização para crianças. É o tipo de filme que você assiste quando você faz escola dominical e a professora tá dando Moisés e aí ela passa esse filme para você visualizar o que teria acontecido de acordo com a mitologia cristã, que tem muita influência da mitologia mesopotâmica, uma vez que o mito, a história de Moisés tem muito a ver com o mito de Sargão. Só que a gente não vai entrar nesse ponto porque tem a ver com crença e fé e mitologia e essas coisas que não são o foco desse vídeo no momento. No filme é muito presente a questão da evangelização para crianças, então a gente não pode levar tanto a sério, não pode pegar muito no pé de algumas coisas que a gente vai falar a partir de agora. Na cena inicial do filme já existe um erro que é basicamente escravos trabalhando na construção de um templo. Isso não acontecia, uma vez que os escravos trabalhavam em propriedades privadas e as pessoas que trabalhavam em construções eram trabalhadores livres. Esses trabalhadores eram chamados de felás, assim como nosso amigo Clístenes vai falar agora. Oi, blogueirinhas! Eu sou o Clístenes e eu sou repórter, entrevistador, muito bonito. Hoje eu fui às ruas perguntar para as pessoas um pouco sobre a temática do Antigo Egito. Vamos dar uma conferida? Recorta isso aí. Oi! Olá! Eu gostaria que você respondesse a seguinte pergunta. Quem construíram as pirâmides? Escravos ou felás? Os escravos, né? Sinto lhe informar que essa resposta está errada. Quem construiu as pirâmides não eram os escravos, eram os felás. Você sabe quem são os felás? Não sei. Tudo bem. Felás, eles eram trabalhadores, em geral, do Antigo Egito. Felás, eles eram camponeses daquela época. Que eles trabalhavam em vários tipos de serviços diferentes, tipo agricultores, construtores, todos a mando do grande poder central lá, o faraó. Tipo, o faraó falava, construam pirâmides, eles faziam o quê? Vamos construir pirâmides. E diferente de escravos, eles não eram obrigados a fazer isso, eles não levavam chicotada por não carregar uma pedra de uma tonelada. Eles estavam lá porque eles queriam, porque a situação do Egito favorecia
a sobrevivência deles. Tipo, tinham terras para eles, tinham comida, se eles realizassem seus serviços, e eles não tinham muita escolha, tipo, vamos sair do Egito porque eu não quero mais trabalhar aqui. Aí vão para onde? Pro meio do deserto, morrer desidratado. E eles podiam ocupar várias posições, tipo, arquitetos, agricultores. Eles eram só trabalhadores comuns. Não eram escravos, gente. Porque escravo não construiu pirâmide. Agora que eu respondi essa pergunta, suas dúvidas foram respondidas? Sim, todas as minhas dúvidas. Que bom! Agora eu gostaria que você se inscrevesse no nosso canal, para você. Beijo, mãe. É uma boa pessoa, não? Agora, voltando para o estúdio. Para a nossa próxima pergunta, vamos chamar outra pessoa das ruas. Você, com licença, vem, por favor. Olá. Você mesmo. Oi. Olá. Você pode me responder uma pergunta? Sim. Tudo bem. Quem você acha que era mais importante para o Antigo Egito? Faraó ou Felá? O faraó, né? Ele que mandava em tudo. Ele até mandava em tudo, mas não era bem isso que aconteceu no Antigo Egito. O faraó, ele era a figura acima daquela sociedade. Porém, se não fossem os felás, os trabalhadores de todo aquele Egito antigo, não tá vendo as pessoas sonhando, né? Tudo bem. Se não fossem os felás do Antigo Egito, toda aquela sociedade não existiria, porque eles construíam as coisas, eles plantavam tudo, e eles que cuidavam da irrigação da cidade. Então, sem essa base, que eram os felás, o Antigo Egito não existiria. Porém, a gente não pode desmerecer a figura do faraó, porque ele era responsável por gerenciar todos os felás e administrar, delegar funções. Então, ele é tipo uma figura que mantinha a ordem. Tanto é que o faraó era considerado a figura divina sobre a terra. Era tipo, o faraó. Meu Deus, é o faraó. Meu Deus, não é meu. Verdade. Enfim, é isso. Agora você entendeu um pouco mais do que como funcionava aquela sociedade? Oi, você falou alguma coisa? Nada não. Então, como o Cristina falou, existe a diferença entre felás e escravos. Existe ainda uma outra classe que não é felá nem escrava, mas trabalha, que são os servos. E os felás eram não só construtores, mas também arquitetos, arquitetos, artesãos e agricultores. Trabalhavam com joias e eram mineradores, e toda essa parte da produção do Egito, a parte principalmente econômica e da construção do próprio Egito, deve-se aos felás e não aos escravos. E nesse momento do filme aparece como se toda a construção arquitetônica do Egito fosse feita por escravos, mas isso não acontecia. Galera, houveram alguns problemas técnicos, tá bom? Então agora vocês estão vendo alguma imagem que o nosso editor vai colocar. Editor, um beijo. Enquanto Clícia nos explica mais sobre esse tópico. Vai lá. Os escribas, eles não eram apenas aqueles que sabiam escrever e fazer contas. Eles também eram úteis e eles estavam todos a serviço do faraó, do governo do faraó. Eles eram tipo os fofoqueiros do faraó. Eles passavam informações para o faraó, eles usavam as suas influências para conseguir vantagens, e eles serviam como uma fonte de informações do faraó. Eles passavam eles eram uma peça importante do jogo político. Então eles não eram só tipo escribas, como o próprio nome diz. Eles não eram só intelectuais, eles também eram burocratas e uma peça importante do governo egípcio. Na nação egípcia não existiam apenas agricultores, escribas e sacerdotes.
Até porque se tivesse só isso, no Egito nem existiria. Existiam várias funções importantes no Antigo Egito. Tínhamos muitos mineradores. Existiam muitos mineradores no Antigo Egito, tendo em conta que o ouro ele era abundante pelo deserto. Entre o Nilo e o Mar Vermelho existia muito ouro, então existiam vários mineradores. Tinham os escultores que faziam diversas estátuas, como por exemplo as estátuas dos faraós que ficavam nos templos. Os pintores, que eles eram responsáveis por pintar a história do que acontece no cotidiano do palácio, nas paredes do palácio. Tinham também os ourives, joalheiros e os lapidários, que eram os que trabalhavam com o metal. E tipo, essa coisa de trabalhar com metal, ela empregava muitos funcionários, quer dizer, ela empregava muita gente no Antigo Egito. Tipo, muitos artesãos cuidavam dessa parte do trabalhar com metal. Tinham também aqueles que trabalhavam com madeiras, que eram os marceneiros. Eles fabricavam muitos móveis para os templos dos faraós. E também eles fabricavam armas como os arcos, flechas, os dardos, tipo os cetros do que o faraó usava. E também um ponto interessante é que eles também faziam os instrumentos musicais da época. Tinha também os que trabalhavam com couro, tipo fabricando sandálias e folhas de pergaminhos para os funcionários do reino utilizarem. E na época do Novo Império, que é a época que se passa o filme, eles produziam elmos, equipamentos, tipo as aljavas que eram onde colocavam as flechas, escudos. Então basicamente existiam vários tipos de trabalho nessa época e todos eles eram interdependentes um do outro. A sociedade egípcia precisava de cada um desses trabalhadores, desde felás e ourives, marceneiros, etc., os escribas, etc., para funcionar em harmonia. Na cena seguinte, que no caso é a mesma cena, só que paralelamente, tem uma moça deixando seu filho recém-nascido numa cesta, e esse filho na cesta vai seguindo um trajeto de um rio e ele chega milagrosamente na porta do Palácio Real. Temos alguns problemas nessa cena. Um deles é a criança não teria sobrevivido esse trajeto inteiro porque ela teria sido morta por crocodilos, ou afogada, ou ela teria sido encontrada por pescadores ou trabalhadores que estivessem naquela região, porque a região em torno do rio Nilo era basicamente para produção e agricultura e irrigação, sendo que o rio desagava basicamente na porta do palácio, o que não teria acontecido na vida real, porque o lugar do palácio não é na beira do rio, isso é para produção das coisas. Na primeira cena em que aparece Moisés crescido, ele e o irmão Ramsés, eles estão brincando pelo palácio e atrapalhando as obras, o que é muito errado porque supostamente eles eram figuras de autoridade e deveriam ser respeitados, não deveriam estar fazendo bagunças e atrapalhando a construção dos templos. E supostamente Ramsés, nessa idade que ele tinha, no caso depois dos 20 anos, ele e Moisés, ele já deveria estar casado e com várias mulheres e filhos, e não bagunçando pelo palácio, porque não é assim que um príncipe se comporta, para poder ser respeitado. No caso, Ramsés, especialmente que ele era descendente de Horus, né? Horus. E no caso, ele deveria representar a ordem e não simplesmente ficar bagunçando por aí, porque ele é descendente de um deus. Existem deuses e desordem. E um príncipe e não uma criança que fica bagunçando e atrapalhando outros. Uma coisa muito importante também que a gente precisa falar, que foi um erro no filme e é um erro na concepção da maioria das pessoas, é que o papel da mulher no Egito é totalmente diferente do papel da mulher grega, da mulher ocidental, que a gente está acostumado a ver em filmes daquela época. Nesse filme, O Príncipe do Egito, as mulheres pouquíssimas têm um papel relevante no filme, e as que têm
não ocupam o papel da forma como deveria ser ocupado por uma mulher. Por quê? A mulher egípcia, ela era forte, ela era poderosa, ela não estava inferior ou era submissa ao homem com quem ela era casada. Muito pelo contrário, ela podia ocupar funções muitas vezes até maiores do que a do seu marido. Ela poderia ser uma faraó, como foi a Cleópatra, todas elas e várias outras. E ela podia ser escriba, sacerdotisa, essas coisas. E no filme a gente vê muito a mulher apagada ou que simplesmente não tem importância, o que é uma coisa que não ia acontecer. Quando você vê a rainha do filme e ela aparece como se fosse só a mulher do faraó, não é assim, porque a rainha é muito importante, ela governa junto com o faraó. Tanto que é o fato de você ser o filho da rainha, não da última esposa, mas sim da mulher que foi coroada, que determina que você vai ser, sem nenhuma sombra de dúvida, o próximo faraó. Porque não pode se negar ou questionar a linhagem de sangue de um deus, porque quando você é filho da rainha, você é considerado filho de Ísis. Outra coisa que também é importante a gente falar é que é muito diferente o modo como os egípcios tratam a sexualidade, tanto feminina quanto masculina, de como nós tratamos por muito tempo. A sexualidade para os egípcios não é um tabu e não é algo pecaminoso que você deva se resguardar ou que é considerado errado. Não, muito pelo contrário, eles consideram algo completamente natural. Faz parte da vida e também faz parte da morte, porque existe o conceito da sexualidade após a morte também. O que é considerado errado para eles é o adultério e a homossexualidade. O adultério, inclusive, é um dos motivos pelo qual você poderia se divorciar naquela época. Sim, o divórcio já era possível para os egípcios, enquanto para nós foi possível há consideravelmente pouco tempo. Eles podiam se divorciar tanto por adultério quanto por agressão ou apenas incompatibilidade. Um ponto importante que está errado no filme é a cena da proclamação de Moisés como arquiteto real do palácio. O que está muito errado porque ele era um estrangeiro e ele não seria escalado para um cargo tão alto sendo um estrangeiro. E nessa organização, nessa época, as pessoas elas nasciam, se elas estavam em baixo escalão, elas continuavam lá e elas não poderiam simplesmente subir de cargo. Por exemplo, Moisés sendo um estrangeiro, ele não poderia simplesmente chegar e ser o arquiteto real. Seria no máximo escravo. Sim. No caso, isso poderia ser baseado no argumento dele ser a dádiva do Nilo, sendo que isso está errado. Porque essa história do Egito ser a dádiva do Nilo veio muito do preconceito de nós ocidentais, como foi dito por Heródoto, desconsiderando a ação humana sobre o Egito. Ou seja, ele considera o rio Nilo quase como um deus e um fator determinante para a construção do Egito enquanto sociedade, sendo que se não houvesse toda a organização estrutural que o Egito disponha, seria impossível que ele tivesse sido um dos impérios mais poderosos da história. E isso também tem a ver com o fato de que no filme Moisés é considerado um príncipe válido, basicamente, porque ele teria sido dado pelo Nilo, sendo que na concepção egípcia da época isso provavelmente não existia. O Egito, para o egípcio, era uma dádiva dos deuses. Para eles, nós estamos aqui porque os deuses querem e o Nilo é parte disso. E não o Nilo é o que... O Nilo não é o deus, entende? No caso, o Reginaldo, entende? Então, a gente não pode dizer que a existência de Moisés dentro do palácio como príncipe é legitimada por causa do Nilo, mas a gente também não pode negar que pode sim ter existido um Moisés que tenha tido contato com o palácio, mas ele não foi muito provavelmente tratado como um príncipe, porque ele era escravo, ele era hebreu, ele era estrangeiro e ele não poderia inclusive ser arquiteto. Isso também entra no momento em que o Moisés do filme descobre toda a sua história através de pinturas e hieróglifos escritos em toda uma parede do palácio,
sendo que essas pinturas na parede, elas eram basicamente para retratar o cotidiano do palácio da realeza, e Moisés, enquanto escravo e estrangeiro dentro do palácio, não teria, ele não seria digno de ter sua história escrita nas paredes, porque isso era uma característica real. Numa cena tem o faraó tá tomando uma decisão e os sacerdotes eles aconselham e o faraó simplesmente diz não, eu que mando. E ele não aceita o conselho dos sacerdotes porque naquela época no estado o poder que prevalecia era do faraó. E por isso que ele não considera a opinião dos sacerdotes, mesmo tendo em vista que os sacerdotes tinham poderiam ser uma intervenção divina, porque o poder que prevalecia era do faraó e não os sacerdotes. Diferentemente da sociedade mesopotâmica, onde a figura maior era o sacerdote, porque ele teria sido colocado lá também por intervenção divina, sendo que no Egito a intervenção divina é o próprio faraó, e ele é o próprio Deus encarnado, e ele é o próprio descendente de Ra, e ele é o poder supremo, inclusive militar e religioso. Então, galera, se ocorreu alguma mudança de luz aqui, é porque houveram uns problemas técnicos. A gente tá sem gravar já tem alguns minutos, mas agora a gente voltou. E... ai, calma. Voltando de onde a gente tinha parado. No caso, eu não tinha nem começado esse assunto, mas vamos lá. Outra coisa que a gente precisa comentar sobre o filme é que existe uma cena, que é a cena em que o faraó e seu exército perseguem Moisés e os hebreus, quando Moisés e os hebreus estão fugindo. Não fica explícito no filme se o exército que estava com Ramsés era egípcio ou outra coisa. Porque os egípcios não iam para a guerra. Porque se os egípcios fossem para a guerra, ficaria ninguém cuidando das... Para de rir, meu! Ficaria sem ninguém para cuidar das plantações, das construções e das coisas que são importantes para o Egito continuar da forma que ele é. Então, quando o Egito ia para alguma guerra, para conquistar território, essas coisas, o faraó contratava mercenários dos reinos vizinhos. E no filme não fica explícito, mas é importante a gente lembrar disso, que explícito ou não, o egípcio não ia para a guerra. Outra coisa também dessa cena que a gente precisa comentar é que não faz sentido que o faraó tenha ido em pessoa atrás dos hebreus. Primeiro porque os hebreus eram apenas mais um povo que estava escravizado no reino. Era só mais um povo, eles não têm importância suficiente para o faraó em pessoa ir até lá. Isso também não condiz com o caráter do faraó, porque o faraó é o filho de Deus. Deus não, deuses, Ra, o filho de Ra. E Ra é um deus bom, é um deus da luz. Ele tem que representar a ordem e a conduta dele tem que ser correta, e isso não condiz... Para, tá me distraindo! Isso não condiz com a atitude vingativa e rancorosa que o Ramsés no filme mostra por causa dos problemas dele com Moisés e essas coisas. Então, aquilo não faria sentido. O faraó dificilmente existiria uma situação que ele iria em pessoa para uma guerra. A gente tem que ressaltar também que no filme não existe uma representação nem um pouco fiel, minimamente real, da religião egípcia, das pessoas com a mitologia egípcia, a não ser nós, produtores do filme, mostrando os sacerdotes como a maior piada do filme, basicamente, porque eles são mostrados como bobos da corte. E isso é muito problemático porque é uma produção ocidental meio que satirizando a religião egípcia e não mostrando como os egípcios eram religiosos de fato. Porque segundo o Jaime Pinsky ou o Pierre Montet, o egípcio era um povo muito religioso, eles acreditavam que tudo na vida estava em ordem e de acordo com a vontade dos deuses, e eles faziam muitos... Na verdade, isso também é retratado quando
Tem, justamente porque Ramsés é tão pistola. Mas a questão é que toda a religiosidade no filme é reduzido a só aquela parte que eles estão fazendo ritual pra mostrar o quanto os deuses deles são muito poderosos, sendo que toda a performance é quase artística e é quase uma ilusão de ótica que eles usavam para enganar as pessoas. É tipo, o que o homem ocidental, enquanto cristão, pensa sobre uma religião que não é a dele. Então a gente vê essa coisa do sacerdote enganando a população mais de uma vez, deslegitimando a religião egípcia dentro do Estado e na sociedade como um todo. Eu ia falar que com essa religião tem mais essa briga de fé que Moisés fica dizendo que Deus vai levar as pragas e etc. E ele fica dizendo, pode trazer, eu tenho meus deuses. Então, basicamente é isso. É só meio que uma disputa de qual religião tá certa, sendo que isso provavelmente... Ah, não. Eu não sei nem onde é que tá a coisa. Não. Então, galera, a religião retratada no Egito, com os egípcios, é só uma visão cristã da mitologia egípcia e a própria reafirmação da religião cristã dentro do contexto egípcio, que não é cristã ainda, mas era quase isso. Que Cristo não tinha nascido nessa época, porque era Então, o que a gente tem para pontuar de positivo no filme é a questão do Estado é bem representada com o poder do faraó acima dos sacerdotes, no caso, porque ele é o poder maior, porque ele tem basicamente o poder de um deus, por isso os sacerdotes não têm muita opinião. Essa questão é muito bem representada. Outra coisa também que foi bem representada no filme, que geralmente não é em filmes, produções norte-americanas, eles não são brancos. É uma coisa, né, que você pensa que é muito óbvio, já que o filme se passa na África, mas não, a maior parte das produções americanas são filmadas com atores brancos e essas coisas. Sim. Então, galera, foi isso. Espero que vocês tenham aprendido mais com esse vídeo, você, no caso, Reginaldo. E... então é isso, galera. Até semana que vem. Se inscrevam no canal, deem like nesse vídeo, compartilhem com seus amigos nas redes sociais. A gente vai deixar as nossas redes sociais aqui, tá bom? Um beijo. Natália? Então, vamos fazer de novo esse vídeo. 1, 2, 3 e até a próxima. Acabou! Acabou. Vai, impossível. A gente voltou pra fazer 2 pontos e 10 minutos de áudio.